Olá, tudo bem? Olha só, o que eu quero propor nesta videoaula é algo bem objetivo, sem rodeios, de impacto imediato, de mudança real. E não importa qual o seu segmento de atuação, não importa qual o seu grau de escolaridade, a sua função atual, estagiário, gerente, diretor, CEO, profissional liberal. Minha missão é oferecer algumas técnicas valiosas para você ser mais assertivo, mais assertiva no que pretender como objetivo, se valendo da ferramenta gratuita mais importante que temos, a comunicação. Seja qual for seu objetivo final, vender um produto, apresentar uma ideia no trabalho, conduzir uma reunião, fazer um discurso na sua empresa, no seu clube, na sua igreja, todo resultado de sucesso passa por se expressar bem. Sabe por quê? O pensamento da professora Leni Quirilos resume isso de forma exata. Quando a gente se comunica, a gente constrói percepção. E o que está em jogo, já em poucos segundos, é se você passa ou não credibilidade. Vamos lá, meu nome é Léo Lucas, sou bacharel em administração de empresas, jornalista, radialista, professor em cursos de locução profissional, mestre de cerimônias, pai da Poli, marido da Eli e tutor do Nicodemos. Trabalhei no setor público, privado e também tenho minha empresa. Cobri alguns dos maiores eventos do mundo, produzi conteúdo em quase 30 países e continuo tendo a oportunidade de trabalhar com grandes porta-vozes, comunicadores excepcionais, gente que encanta quando passa uma informação ou propõe um produto, um serviço, uma ideia. Quais os diferenciais dessas pessoas? Não se vitimizam, encaram desafios, fazem apresentações criativas, corretas, utilizam o tom de voz exato e dão um show em relação à comunicação não verbal. Eu começo contando uma história rápida. Você já viu ou já ouviu falar em Nick Lauda, ex-piloto de Fórmula 1, campeão em 1975? Em 76, ele liderava a competição quando sofreu um dos acidentes mais dramáticos da categoria. Foi em Nürburgring, na Alemanha. O carro dele bateu, incendiou imediatamente e o piloto ficou alguns minutos preso dentro do cockpit. Retirado, foi para a UTI, teve queimaduras em toda a face, perdeu parte da orelha direita, chegou a receber a extrema-unção. Agora, o mais impressionante é que depois de 42 dias, o cara colocou uma balaclava, colocou um capacete por cima do rosto queimado e voltou a correr. E aí você pensa, por que isso? Porque ele não se vitimizou, não ficou refém da circunstância. Todo mundo entenderia se ele se retirasse da temporada ou até se ele se aposentasse. Já era campeão do mundo, mas não. Ele não se sentiu coitado, não colocou a culpa no universo, tinha objetivo. Difícil, mas ainda poderia ser campeão naquele ano. E o resultado? Não foi campeão em 76, mas foi campeão em 77, foi campeão em 84, tricampeão mundial. A história do Nick Lauda, ela me inspira porque, assim como ele, eu também sofri um acidente de carro. O carro, depois da batida, acabou se incendiando também. Queimei mais de 70% do corpo. Fiquei 2 meses internado e, diferente do Lauda, quando eu saí do hospital eu me senti vítima da circunstância. Por que comigo? O que eu tinha feito de errado para acontecer aquilo que aconteceu? Isso perdurou até que um dia eu virei a chave do modo coitado ao responder a seguinte pergunta: o que eu quero fazer para ter orgulho de mim mesmo? Foi então que eu passei a ter o controle das decisões da minha vida. Parei de reclamar, comecei a agir. Coloquei uma meta ambiciosa no meu horizonte. Eu quero trabalhar com comunicação e eu quero viajar o mundo. Impossível, pessoas próximas disseram isso. Mas eu confiei no chip, assimilei tudo o que tinha acontecido, confiei nos meus sonhos e com muita dedicação trabalhei em grandes veículos de comunicação, cobri Copas, Olimpíadas, trabalhei como locutor oficial do Comitê Olímpico Internacional e hoje, com muito orgulho, também sou servidor público na unidade de comunicação e eventos da minha cidade, Santo André. Então, como pontapé inicial, a regra é: não se vitimize ou pare de se vitimizar. Tenho medo de falar em público, isso não é pra mim, minha voz é uma matraca. E o pior, Léo, para você ser um grande comunicador, você precisa de um dom de Deus. Olha só, sou muito grato a Deus pelo timbre de voz, pelas oportunidades, agradeço demais por isso.
Mas tem um ditado de vô que é verdade verdadeiro. Deus ajuda quem se ajuda. Além da vivência, se eu não fosse atrás de aperfeiçoamento, de fontes confiáveis, se não me dedicasse à literatura especializada em traduzir pesquisas concretas, eu não conseguiria oferecer de forma alguma um conteúdo de impacto nesta videoaula. Se o Kobe Bryant, lenda da NBA, que faleceu recentemente, não chegasse antes nos treinos, não ficasse depois arremessando bolas de longa distância, se não se desafiasse, será que ele teria sido tão decisivo nas partidas, nos títulos que conquistou, se tornando um dos maiores ícones do basquete mundial, eternizado na história? Para aqueles que acham que não conseguem, tem uma frase do Tony Robbins que é plena: a repetição é a mãe de todas as habilidades. Então, nada de se vitimizar, bora lá se dedicar a se comunicar com eficiência. Conceito: o que é comunicação? Para quem quer impactar, eu apresento o conceito prático do meu amigo comunicador Rodrigo Lacerda, esse aí da foto. Comunicação eficaz não é só o processo de expressar uma mensagem, mas principalmente de ser compreendido. Eu tive a oportunidade, o prazer de trabalhar com o Rodrigo lá na Arena do Boxe, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ele era chamado Field Talent, o animador do público ali na arena, e começava a falar sempre 1 hora antes das sessões. Só que ele tinha 3 desafios para atingir o objetivo de manter a vibe, de manter o público animado. O primeiro, locomoção. Apesar de ser seguido por uma câmera, de ter a imagem dele projetada a todo momento nos LEDs ali da arena, quem estava por lá queria ver onde o Rodrigo estava ao vivo, porque ele cumprimentava, ele ia com o mascote dos jogos e não podia de forma alguma subir no ringue. Então ele tinha que ficar rodando em volta a todo momento e não podia esquecer disso, senão ele estaria privilegiando um lado da arena. Segundo, tradução simultânea. Tudo o que ele falava em português tinha de traduzir imediatamente para o inglês. A maioria dos 9.000 presentes em cada sessão era de brasileiros, mas pessoas do mundo inteiro também estavam ali nas arquibancadas do Rio Centro. E era fundamental então, como comunicação universal, o inglês. E terceiro, o tempo. A sessão com os pugilistas tinha de começar exatamente no horário programado, com um vídeo que marcava o início da geração de imagens para o mundo inteiro, com as apresentações do locutor em inglês e do locutor em português. Ou seja, ele tinha de encerrar, de fechar o raciocínio dele com precisão de segundos. E em todas as sessões, o público se mostrou pronto, animado, disposto a acompanhar nas lutas. Percebeu o conceito? Não é só falar, não é só explanar, é entender o objetivo, traçar uma estratégia e se esforçar com técnicas para convencer. Vamos lá, nocautear o medo de falar em público. Primeiro, se você tem este receio, se conforte, porque você não está sozinho. Este é comprovadamente um dos maiores medos do mundo. Em um estudo com 2.000 pessoas do jornal britânico Sunday Times, jornal que vai completar 200 anos em 2021, foi apresentada uma lista com algumas fobias: medo de dentista, medo de aranha, entre outros. E pasmem, a maioria das pessoas tem mais medo de falar em público do que da morte. E para perder este medo, primeiro, é importante entender o que é. O nosso cérebro, ele tem de 3 a 4 vezes mais chance de reconhecer uma ameaça do que uma recompensa. E o que é uma plateia de 2 ou 2.000 pessoas, se não uma ameaça? Nós somos cada vez mais sociáveis, ao menos pelas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, se eleva o receio de rejeição, de reprovação, de comentários críticos, ou seja, do julgamento. Então, primeiro de tudo, tire o foco de você e coloque o foco no seu conteúdo. O quanto a sua ideia vai ser importante para a sua empresa. O quanto o produto que você vende vai ser importante para o seu cliente. Quantas pessoas serão impactadas positivamente com a sua palestra. E o mais importante, para acabar com o medo, esteja plenamente familiarizado com o seu conteúdo e roteirize suas falas. Conhecer sobre o assunto, entenda, não decorar, é conhecer, entender, é fundamental para passar. E mais importante, te oferece o valor que minimiza o seu receio, a segurança.
Vocabulário rico, conteúdo criativo. O quanto te ajuda um projetor, um LED para passar os seus slides? Ajuda muito. Impõe dinamismo, às vezes dá aquele toque de humor, mas não escreva toda a apresentação que você precisa nos slides, que é uma chatice sem tamanho. Claro, exposição de números, de um gráfico, muitas vezes são fundamentais, mas os slides, em via de regra, em apresentações modernas e marcantes, estão ali para indicar o próximo passo do seu roteiro ou para oferecer uma expressão chamativa. Por exemplo, nós estamos preparados para este salto de qualidade. Gente, cuidado com a linguagem, cuidado com o seu vocabulário. Eu não estou pregando aqui que você tem de ser um catedrático com uma linguagem formal. Se no dia a dia você é coloquial, sem problemas, mantenha a autenticidade. Vale até uma gíria em certos momentos. Mas não tropece em erros cabulosos de português. Risquem do vocabulário para mim fazer. É para eu fazer. Antes do verbo, o pronome é eu. Maiores informações. Não existe informação maior ou menor. Utilize para outras informações ou mais informações. Tem menos que elas. Menos é invariável, menos não existe. E tem outras boas dicas de concordância, de semântica na internet e em livros especializados, vale muito assimilar. Outro item importante, originalidade. Construa a sua marca. Mas eu queria utilizar a frase de um pensador, então seja honesto, utilize, mas dê o devido crédito. E vamos ao tom de voz. Você afastou o receio de falar em público, tem conteúdo para passar com uma apresentação criativa, português revisado, impecável, mas de nada vai adiantar se a forma de transmitir tudo isso não for eloquente, com a intensidade certa, com articulação para se fazer entendido. Repare na forma de expressar a seguinte frase: se comunicar com clareza é importantíssimo. Se comunicar com clareza é importantíssimo. Qual a forma que te impacta? A entusiasmada, dita com vontade, com verdade? Ou a monótona? Oferecer o tom exato para o significado de cada palavra é o ideal. Mas como técnica básica, enfatize na frase a palavra tônica, a mais importante. Enfatize em cada palavra a sílaba tônica. Se comunicar com clareza é importantíssimo. Desta forma, você já tira a sua argumentação da monotonia e ganha o interesse do público. E dê uma atenção especial à sua argumentação não verbal. Seus gestos, eles entregam preparo, verdade ou insegurança, nervosismo. Não subestime as pessoas e os seus instintos. As suas palavras, à frente de uma reunião, do palco, de uma argumentação de vendas, têm de ser coerentes com a sua postura. A desconfiança, ela é instintiva, automática. Quando, por exemplo, o palestrante coça a cabeça, será que ele tem dúvida? Será que ele não sabe do que está falando? Se ele olha muito para o chão, será que ele não está inseguro, acanhado? Então, busque sempre o contato visual. E sua expressão facial também fala. Às vezes, muito mais do que as próprias palavras. E também utilize suas mãos para reforçar sua mensagem. Espalmadas, transmite sinceridade, aberto ao diálogo. Na horizontal, dita o ritmo, marca uma linha de raciocínio, enfatiza pontos de vista. Voltadas para baixo, solicita calma, passa tranquilidade. Pessoas que gesticulam com coerência são avaliadas como predispostas, autênticas, enérgicas, verdadeiras. Por fim, seguinte, tem uma palavra difícil até de pronunciar, que é procrastinação, que significa transferir para daqui a pouco o que você pode fazer agora. Daqui a pouco pode custar a oportunidade da sua vida. Matéria da BBC, entre as principais habilidades que os recrutadores procuram estão talento para apresentação e, em primeiro lugar, comunicação oral. Isso no mundo corporativo, transfira para a sua vida como um todo. Oportunidade de ter mais notoriedade no seu dia a dia, mais foco, mais holofote para os resultados do seu trabalho, na sua esfera social. Então, tenha gratidão e faça acontecer por meio de uma comunicação mais eficiente. Sucesso, hoje e sempre!